Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Fala baixo, porque a bibliotecária da escola do meu filho não pode saber que eu dei uma afanada no livro. Ela acha que ele esqueceu de entregar, mas fui eu que afanei o livro. E por que eu vou falar de um livro do meu filho? Interessa a você. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. Sabe por quê? Eu estava de férias, quem acompanhou, 15 diazinhos básicos, né? O último post, inclusive, foi lá, cachoeira e tudo mais. E quem ficou lendo um pouquinho de coisas com meu filho foi a minha mãe. E aí, quando eu voltei, 2, 3 dias depois, ela falou, olha, eu estou devolvendo esse livro para você, você vai ter que terminar de ler com ele, mas eu queria muito saber o final. Eu falei, pô, que legal isso. Bom, o livro tem, nem mostrei o livro ainda, mas aguenta, vem comigo. Tem mais de 200 páginas, 203, 204 páginas. E eu li 140 delas com ele. Foi um prazer. Eu estou falando de... Não dá nem para ler aqui, ó, porque tá com a coisinha da escola. Olha aqui. A história... Como é que é? A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. É uma história que foi passada para as crianças, mas que super é legal para os pais. Eu fiquei tão envolvida que depois eu acabei lendo o início, porque eu falei, eu vou levar para Palavras Cruzadas. Olha só, é um coelho que ele tem uma soberba incrível. Ele se dá conta, tem a consciência quando ele é de uma família Tulane e que a Abilene é a dona dele, né? Ela cuida dele perfeitamente, ele tem um relógio de ouro, tem roupas de cetim e parará. É uma família de muito dinheiro e aquela coisa toda, tal, não sei o que. Então ele se acha. Ele se acha a ponto de quando colocam ele na mesa, porque ela põe ele sentadinho na mesa para ele ficar junto da família e o pai dela fala com ele e tudo mais, ele se sente um lorde, assim, aquela coisa, e ele é muito blasé, ele não está muito preocupado com as pessoas, não presta atenção nas conversas que acontecem na mesa. Só que a avó dela, a Peregrina, a avó da Abilene, que é a dona dele, ela tem alguma coisa que ela percebe naquele coelho. Ele é um coelho de porcelana com articulações. E ela fala para ele, através de uma história que ela conta para a Abilene, que o perigo de você não amar, de você não saber amar. E aí é uma história que aterroriza a Abilene e aterroriza ele. Eu sei que ela vai depois para um barco, para um navio com a família passear com o Edward. E aí começa a saga dele, porque de novo ele se acha, ele não tem ligação com ninguém, ele é aquela coisa, o mundo gira em torno de mim. E obviamente não conhece o amor. Aí quando ele chega nesse barco acontece uma coisa, ele vai parar no fundo do mar. Depois que ele fica, sei lá, meses, se não me engano foram anos no fundo do mar, a primeira coisa que ele percebe é uma outra sensação, que é o medo. Ele está caindo para o fundo do mar. Ele passa um tempo lá, ele sai de lá, não vou explicar como. Ele passa a viver com uma outra família. E essa vivência é completamente diferente. Inclusive, trocam o nome dele, trocam por um nome de uma menina. Edward Tulane, passa a ser chamado por um nome de uma menina, com vestido. Ele passa um tempo com essa família, nessa situação muito diferente, que ele começa a ver estrelas, ouvir músicas, aí ele começa a sentir outra coisa. O nascimento de um outro sentimento. Aí, dali a pouco, acontece uma outra coisa, que é sempre muito drástico. Ele fica longe dessa família, acontece um negócio com ele, aí ele é pego para uma outra pessoa, aí ele vai viver numa outra relação. É duro que eu não vou contar para vocês as situações, porque quem for ler isso aqui é muito gostoso descobrir o que acontece com ele, é curto, é rápido, mas é muito sensível, caramba, é muito sensível. Se você é mãe ou pai, acho que é uma baita leitura para ter com os filhos. Se você não é, meu querido coruja, minha querida coruja, eu acho que super vale também. É uma leitura leve, uma leitura, assim, gostosa e que faz parar para pensar nesse crescimento dele. Para quem viu Toy Story, aquela coisa, né, do Woody, de todos os brinquedos, quando a família sai de casa, eles vivem para valer, se mexem e tudo mais, o Edward Tulane não se mexe, não faz nada, ele só tem a consciência, que é o mais cruel, porque ele não pode tomar nenhuma atitude, porque ele pode mudar ele dentro dele. E a leitura para um adulto, eu acho que é muito mais nesse sentido, né? Como você percebe o mundo, como você se relaciona, como você dá valor àquilo que é mais importante, ao se deixar ser amado e amar. Então é muito legal. E o final, assim, sem palavras, emoção. Tem um caso ali que emociona, assim, a ponto de você querer chorar. Para as crianças eu achei, caramba, pesado. Mas é tudo isso, é uma relação de amor, uma relação de novas experiências e termina de um jeito lindo, 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 assim, olha, muito gostoso. A ponto de eu querer dar essa afanada no livro do meu filho na escola que eu preciso devolver rapidamente, porque senão eu vou pagar multa na biblioteca da escola. Olha, a Extraordinária Jornada de Edward Tulane é a minha dica no Palavras Cruzadas desta semana. Gostosa, leve, assim, simpática, tudo mais. A história de um coelhinho, mas não se deixe levar para a ideia de ser infantil, porque realmente vale. A ponto da minha mãe, a avó ter gostado, eu, a mãe super jovem, ter gostado também, e o Pequerrucho
gaúcho de 7 anos ter gostado. Então a leitura está aprovada por A mais B, que é legal, né? Achou a coruja? Estamos de volta, hein, gente? Estamos de volta. Por favor, me siga nas redes sociais. Não se cadastrou, por favor, gentilmente se cadastre aqui no canal. Cada dia mais nós temos corujas aqui unidas na tentativa de levar a leitura. Lembre-se, post de 2 semanas atrás. 2 semanas? Já 2 semanas? Não sei se são 2 semanas. 2 semanas. Leve um livro sempre com você. Aí você não tem desculpa, você não fica sozinho, você está sempre entretido, você viaja. Vai por mim, leia mais. Palavras Cruzadas semana que vem. Volta com mais um livro. Até lá.